Nova Manhã. Pensa comigo com Gabriel Chalita. E aqui no youtube.com/Nova Manhã, os ouvintes já estavam perguntando: cadê o Chalita? Hoje não é dia do Chalita? É sim, tá aqui com a gente sempre para conversar, para nos ajudar a pensar sobre algum tema importante. E hoje vamos falar sobre liberdade. Que tipo de liberdade, Chalita? Bom dia. Bom dia, Michele, bom dia, Mauro, bom dia aos ouvintes, bom dia aos internautas que perguntaram, né? Que bom! Pessoal, olha que interessante, né? A liberdade, ele é um tema muito caro à filosofia, ao direito, quando a gente fala do princípio da liberdade, né? O que significa liberdade? Eu acho que a gente está vivendo momentos em que há muitas pessoas que agem de uma maneira incorreta, inadequada e que defendem a sua ação dentro do princípio da liberdade. Liberdade significa fazer qualquer coisa. Liberdade significa eu fazer o que eu quiser. Eu mando em mim. Na visão do Kant, que é um filósofo que trabalha muito com os conceitos humanistas, né? Kant é um filósofo alemão, lá de final de 1700 para 1800. Kant dizia que há uma diferença muito grande entre uma liberdade propriamente dita, que é uma liberdade racional, e uma liberdade insensata. Na verdade, essa liberdade insensata não é uma liberdade. Insensatez não é liberdade. A liberdade ela tem que ser racional, né? Kant dizia que a liberdade ela é o comando da vontade pela razão. Eu tenho a vontade de fazer alguma coisa, aí eu passo esse comando da minha vontade pela minha razão. Só para a gente dar alguns exemplos, né, que os nossos ouvintes ouviram, que vocês comentaram muito esses dias. A gente teve, né, o deputado Douglas Garcia, no final de um debate, ali no Memorial da América Latina, agredindo uma jornalista, a jornalista Vera Magalhães. E ele foi filmando e agredindo porque ele ficou indignado com a jornalista por causa da postura dela num outro debate. Vejam, qualquer pessoa pode ficar indignado com outra pessoa. Eu posso concordar ou discordar daquilo que a pessoa diz, do que ela pensa, da sua reflexão política, religiosa, ideológica, cada um pensa de uma maneira. A minha liberdade aí é uma dimensão interna, então esse deputado podia ter ficado um pouco indignado ali, ele com ele mesmo. No momento em que ele passa a agredir uma jornalista, porque pensa diferente dele, porque tem uma visão diferente da que ele tem, ele sai da esfera da liberdade e vai para a esfera da insensatez. Eu não tenho o direito de agredir nenhuma pessoa que pense diferente de mim. E ela ali sentada, fazendo o trabalho dela, é agredida por ele. E é muito interessante que quando o deputado, né, se desculpa, ele não se desculpa com a jornalista Vera Magalhães, ele se desculpa com o seu candidato a governador, que ele foi junto com ele lá, com o Tarcísio, né, aqui em São Paulo, e inclusive o candidato a governador foi contra ele também, temendo um pouco as consequências daquele ato que ele desenvolveu. Eu quero dar um outro exemplo que para mim foi muito chocante e um exemplo assim de dor, né, de humanidade, que é o empresário, né, o Cássio Senali, que estava ali distribuindo marmita para uma senhora e pergunta em quem ela vai votar. Quando ela diz que vai votar no Lula e não no Bolsonaro, que é o candidato dele, ele filmando, ele humilha aquela mulher. A Ilza Ramos Rodrigues, né, a dona Ilza, que é uma diarista, que tem fome, que tem dificuldade, como 30 milhões de brasileiros passam fome. Vocês falaram hoje sobre a fome. Veja que coisa covarde, que coisa incorreta, e humilhar alguém que tem, mesmo eu ajudando, ele dizia que estava ajudando aquela mulher. Quando eu estou ajudando uma pessoa, eu não tenho a liberdade de humilhar esta pessoa que eu estou ajudando. Se eu estou desenvolvendo um ato de generosidade, né, por doar algum alimento para alguém, esse ato tem que partir da minha alma, não de uma consequência que eu quero daquele ato, da pessoa fazer exatamente aquilo que eu acredito que seja o correto. Eu acho que vale muito a pena a gente pensar nesse conceito da liberdade, porque a gente vive um momento em que as vozes podem ser ouvidas nas redes sociais, que eu posso publicar o que eu quero no meu Twitter, no Face, no TikTok, no Instagram, não importa qual rede social. Então, eu tenho a liberdade de publicar qualquer coisa, eu tenho a liberdade de falar qualquer coisa, desde que eu passe isso pelo crivo da razão, desde que eu tenha uma reflexão sobre aquilo que eu estou fazendo. Se aquilo não agride uma pessoa, se não humilha outra pessoa, se não destrói uma pessoa, é o exercício do pensar.
O ser humano, ele é um ser racional, né? Tão bonito quando a gente pensa sobre a beleza da filosofia, a palavra filosofia, amigo da sabedoria, eu busco uma amizade com o saber. E aí, antes de ter as reações que eu venha a ter, a gente deu exemplos aqui da política, mas os exemplos são do cotidiano. Eu posso discordar de uma coisa que o meu filho pensa e eu não posso espancar o meu filho porque eu discordei do que ele pensa. Eu posso até ficar indignado com aquilo que ele disse naquele momento porque eu sou humano. E os meus desejos, né, as minhas vontades, elas pululam em mim, mas aí eu paro pelo crivo da razão e falo, peraí, não é batendo que eu vou solucionar esse problema. Não é xingando, não é ameaçando, não é assim. Eu sou um ser racional e os seres racionais se caracterizam por essa beleza que é pensar. Pensar antes de dizer, pensar antes de escrever, pensar antes de publicar, pensar antes de agredir. E pensando, a gente não vai agredir ninguém. Acho que a beleza da liberdade é isso, a gente pensar nisso que é dentro da gente mesmo como uma peneira, né, das coisas que a gente vai colocar no mundo. A nossa voz, ela tem um poder imenso, a palavra tem um poder imenso. Dá uma peneirada aí, né, antes de fazer aquilo que você não deveria fazer, e quando for ruim, não faça. E tem aquela regrinha básica, né, que acho que se aplica, que a gente sempre ouve: a minha liberdade vai até onde começa o seu direito, até onde eu posso ferir o direito do outro. Isso se aplica, não, Xalita? Com certeza, né? Nós somos seres racionais e seres sociais, então a gente vive socialmente. E nessa dimensão social, eu tenho que compreender que são liberdades que convivem. Quer dizer, a minha liberdade vai até chega onde chega a liberdade do outro, e o outro com o outro, e assim por diante. E essa convivência pacífica, eu estava, Mauro e Michele, acompanhando, porque eu ouço a Nova Manhã, eu ouço vocês desde cedo, Ah, mas que vocês bom! falando sobre claro, vocês falando sobre a cobertura lá do velório da Rainha Elizabeth II, né? E Uhum. que coisa bonita falar daquela fila imensa e o silêncio das pessoas e o respeito, né? A rainha, ela representou, né, durante 70 anos, ela teve a liberdade, há muitas séries que falam sobre a rainha, e imagina a posição da rainha, que é chefe de Estado, mas não é de governo, quem governa é o primeiro-ministro, mas ela representa o Estado. Então ela teve que mudar completamente a sua vida. A Elizabeth II não seria rainha, não estava na sucessão direta. Tanta coisa aconteceu para que ela chegasse àquele reinado. E essa mulher fascinou, né, o Reino Unido todo, fascinou o mundo pelo seu jeito de ser, porque ela teve essa liberdade racional. Ela compreendeu o seu papel, ela compreendeu o seu tamanho. No momento da pandemia, por exemplo, em que, né, os líderes estavam preocupados, né, pessoas falando contra a vacina, ela vai e faz um pronunciamento pedindo a unidade das pessoas na idade dela com aquela preocupação. Esse é o exercício real da liberdade. O que eu posso usar? Seja eu rainha da Inglaterra, seja eu motorista de táxi, seja eu um apresentador de um programa de televisão, um deputado, né, um empresário, alguém que trabalha numa casa, um pai, uma mãe, na esfera da minha existência, como é que eu utilizo a minha liberdade, respeitando a liberdade do outro e passando por esse crivo da razão. Hoje, só mais uma coisa sobre liberdade, né? O Datafolha, que faz pesquisas, a reclamação deles é que algumas pessoas que estão agredindo aqueles pesquisadores do Instituto Datafolha, Que é porque o seu isso? candidato no primeiro lugar, né? As pessoas estão trabalhando ali, aí eu me acho no direito de chegar e agredir alguém, de colocar no carro, de xingar, de ameaçar. Isso não é liberdade, isso é insensatez. Gabriel Xalita, obrigado por hoje, Xalita. Dá aquela respirada, porque não é fácil. Obrigado, Não Xalita. é fácil. Bom finzinho de semana para você. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada.